Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. E aí, pessoal, sou o professor Joel Alves do Rio de Janeiro, diretamente da cidade maravilhosa. Eu sou cirurgião dentista, trabalho com terapia neural, trabalho com a parte de periodontia, com cirurgia periodontal. E a gente quer propor uma coisa legal para vocês hoje. Eu vou apresentar uma radiografia panorâmica, que é um dos elementos que pode ajudar na terapia neural. E a gente vai verificar o jogo dos 8 erros. Essa radiografia panorâmica tem 8 erros pesados que estavam influenciando a nossa paciente. Isso é um caso real e a gente está tratando essa paciente hoje. E esses 8 erros fazem com que muitas vezes os dentistas formados pela faculdade da ortodoxia, ortodoxos, não percebam esses erros e não verifiquem a importância, como esses erros são importantes e como esses erros podem influenciar na saúde global do paciente. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar a radiografia e um erro de cada vez para que você possa crescer profissionalmente. Vai! Normalmente, quando a gente quer ter um panorama geral, a gente observa os bordos. A gente não vai no centro, a gente observa os bordos. E os bordos dessa radiografia me falam muito. E o primeiro erro, na minha opinião, é que o paciente apresenta sinusites de maxilar, pelo menos. E essas sinusites maxilares, hoje, em terapia neural, a gente sabe da importância delas, principalmente com relação a disbioses intestinais. Então esse paciente apresenta sinusites maxilares que vão gerar disbioses intestinais, e não só isso. As sinusites impedem com que o líquor seja devidamente acondicionado, refrigerado, o que você quiser dizer, de maneira que muitas vezes a pessoa dorme mal, a pessoa tem um líquor que não está devidamente limpo. Então o primeiro erro é a sinusite, são as sinusites maxilares. A gente ter uma aula juntos, a gente poder fazer uma mentoria juntos. Temos uma radiografia de uma paciente, caso real, e a gente está identificando os erros dessa radiografia com relação à odontologia. Vamos ao segundo erro, já que você está acompanhando: os primeiros molares perdidos ou cariados. Todos os primeiros molares estão perdidos ou cariados. Isso nos fala de um conflito sério de abandono. As pessoas, quando são abandonadas, têm os seus molares cariados ou perdidos. Isso é muito importante para o terapeuta neural no nível psíquico, que a gente sabe que o abandono é um dos conflitos que mais ocorrem com as pessoas que necessitam de uma resposta positiva em nível psíquico. Então ela foi abandonada de alguma forma, ela se sente abandonada, porque o importante não é só o fato, mas como a pessoa sente o fato. Então, daí as perdas dos molares, e essas perdas geram gatilhos neuromodulatórios, geram campos interferentes. Gostou? Vamos continuar? Já vimos sinusites levando a disbioses, já vimos os primeiros molares perdidos, molares perdidos e cariados, primeiros e segundos molares também, né? Ela tem primeiros e segundos molares perdidos ou cariados. Isso é muito importante porque esses 8 dentes, eles são responsáveis pela questão do abandono. O próximo erro, o terceiro erro, é um resto radicular do dente 18. Você olhar lá próximo ao seio maxilar, tem um resto radicular do 18. E isso pode gerar um campo interferente, isso pode fazer com que a pessoa tenha respostas muito ruins em nível cardíaco, em nível psíquico, em vários níveis da sua vida, porque ficou um resto radicular, muitas vezes necrosado, de um dente necrosado. E aí, tá gostando? Então vamos continuar? E aí, tá acompanhando a radiografia? Olha que coisa linda, você está tendo uma mentoria para que você possa entender um pouco acerca de como a terapia neural pode tratar esses pacientes, onde um dentista muitas vezes olha e não vê. No quarto erro, nós temos as exodontias dos inferiores. Os dentes foram extraídos, não foram colocados próteses no lugar, e isso quer dizer que há uma perda com relação à dimensão vertical. O vazio bucal diminui
E essa tendência dessas perdas em molares inferiores me fala o seguinte: a pessoa perde a capacidade de ação. A mandíbula é a ação, a maxila é o desejo, a capacidade de ação dela diminui. Com essas perdas das exodontias, além dos gatilhos neuromodulatórios, dos campos interferentes gerados, a gente também tem uma questão da perda da dimensão vertical. Isso no futuro pode gerar demências ou doenças degenerativas. Olha que coisa! E muita coisa escondida, muita coisa fantástica, a gente não tem essa noção. Vambora que a gente ainda tem mais, são 8 erros, estamos no 4 ainda, vamos pro 5º, vamos lá. Dessa radiografia que vocês estão vendo aí é uma coisa fantástica que muitas vezes o dentista não vê, é a chamada síndrome de Eagle. Essa paciente apresenta síndrome de Eagle, porque ela tem o ligamento estilomastoide, ele está calcificado. Observem, tem os 2 ligamentos calcificados, e isso pode gerar dor, e isso pode gerar também uma questão de desautonomias. Ela pode, por exemplo, de repente ter uma síncope, ela pode, por exemplo, ter um batimento cardíaco acelerado. Por quê? Esse ligamento não deveria estar desse tamanho e está calcificado. E se há calcificação do ligamento, isso quer dizer que ela está em estado, durante muito da sua vida, estado simpático-tônico. Os indivíduos que estão em simpaticotonia normalmente depositam cristais de cálcio em locais inusitados para que eles possam conseguir fazer com que o pH geral caia. Então observe que uma radiografia panorâmica pode nos falar muita coisa. Olha que barato! A gente está vendo a radiografia panorâmica de uma paciente real. E aí vocês estão sendo orientados sobre como vocês vão observar. E essa radiografia é muito simples, mas pode ser chave para a resolução de muitos problemas dos pacientes. Vem estudar conosco, venha fazer com a gente. Olha, se vocês estão vendo aqui em vídeos de 1 minuto a coisa na dinâmica, você imagina estudar comigo como deve ser. É uma loucura. Os meus alunos dizem que muitos dizem que mudaram de vida com relação a isso, inclusive a maneira de pensar. 6º erro se chama ATMs não simétricas. Então, os côndilos não estão simétricos. Os côndilos da ATM, da articulação temporomandibular, não estão simétricos. Isso quer dizer, provavelmente, uma DTM, uma disfunção dessa articulação. E na DTM a gente já verifica vários fatores: deglutição atípica, bruxismo, respiração bucal, vários fatores, além do que a pessoa se demonstra nesse nível extremamente lutadora contra o tempo, ela é perfeccionista aos tempos. Olha que interessante, esse cônjuge me mostra acerca de como essa pessoa se sente, como essa psique funciona. E isso é fantástico para o tratamento da terapia neural, que tudo que eu estou falando até agora tem tratamento através da terapia neural, inclusive bruxismo, etc, que o dentista muitas vezes nem percebe, ele não é treinado para isso. No 7º erro, nós temos um cisto dentro do seio maxilar direito. Olha que coisa interessante, um cisto de retenção mucosa, a imagem é sugestiva, tá, gente? A gente tem imagem sugestiva, a gente, para ter noção, ter ideia, teria que fazer uma biópsia. Mas como a gente tem essa imagem, provavelmente a gente tem o quê? Campos interferentes, gatilhos neuromodulatórios. Esses gatilhos neuromodulatórios precisam ser tratados. Esse cisto de retenção mucoso, que seja, com a imagem sugestiva, ele precisa ser tratado. E isso demonstra ainda mais, demonstra fleuma, demonstra que essa pessoa tem questões ligadas ao baço, por exemplo. Ela não consegue desenvolver uma vida que não tenha líquidos acumulados. Cistos são líquidos acumulados, e com isso a gente sabe dessa vida, que essa vida precisa muito de ajuda nesse sentido. Olha que coisa maravilhosa. Perceberam? Perceberam que como o olhar do terapeuta neural sobre a radiografia faz toda a diferença no tratamento. Muitas vezes a terapia neural é ensinada por médicos e é difícil ver isso, tá, gente? Se o dentista não chegar junto para enxergar isso, dificilmente as pessoas vão aprender isso direito. Sugestivas de lesões cariosas no 15, no 14, no 23, no 34 e etc, nos mostram que esses dentes foram comprometidos por cárie, além dos perdidos, né, dessa jovem, e com isso a gente tem um envolvimento dessa doença cárie na vida dessa paciente. Então é muito importante que nós não deixemos a cárie nesse nível, uma vez que deu a cárie, ela em terapia neural, mesmo na radiografia, mesmo estando restaurado, a gente diz assim que há problema. E
Infelizmente, a gente observa na panorâmica, que é uma radiografia que perde muito da sua acuidade, porque do seu sharpness, né, ou acuidade, porque ela tem 25% mais ou menos de distorção. Então, essas lesões precisam ser verificadas com bidort para que possam ser tratadas, ou o dente extraído. Em terapia neural também tem isso. Se não consegue tratar, o dente é extraído, porque a gente não põe em xeque o preço biológico de um dente. A gente não põe em xeque jamais a saúde do paciente pelo preço biológico de um dente. E, pessoal, gostaram da radiografia? Paciente real, e ela realmente relata vários fatores que são compatíveis com o que a gente achou na radiografia panorâmica. E mais do que isso, a radiografia panorâmica nos mostra fatores que muitas vezes são difíceis da paciente abrir, como por exemplo, conflitos de abandono, como por exemplo, a questão da síndrome de Eagle, como por exemplo, ela ser extremamente perfeccionista, porque as ATMs são assimétricas. Então, gente, a gente entende que podemos ir muito mais além desses pacientes com uma simples radiografia. Você imagina um exame clínico, um exame sério que a gente faz com relação a esse paciente, juntamente com a questão da história de vida. Então, gente, é muito bom a gente entender que a terapia neural consegue trazer cura, porque ela justamente vai atuar no sistema nervoso autonômico, que foi o adoecedor de tudo isso aí. E com isso a gente consegue fazer com que esse sistema, estando regulado, a paciente possa vir a ter saúde. Obrigado pela oportunidade, aqui é o professor Joel falando. Vem estudar conosco. 21 99902 6585. Você tem a oportunidade de falar com a Elaine e estudar conosco acerca dessa ciência maravilhosa, terapia neural, tanto em nível de especialização, lato sensu, quanto em nível cursos livres. Estamos à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas. Obrigado pela oportunidade, a gente se vê. Vamos ver, vamos estar juntos, tá bom? Bom em paz.